Na minha companhia está Dr. Cristiano Ribeiro, deputado da Assembleia Municipal pela CDU e que se recandidata novamente nestas eleições autárquicas à Assembleia Municipal. Soutor, tem gerado muita polémica esta instalação de uma unidade para tratamento de biorresíduos no Parque Industrial Parada Baltar. Ontem houve uma sessão de esclarecimentos na EB23 de Baltar. Como é que a CDU se posiciona relativamente à instalação desta unidade? Portanto, cumprimento. A nossa posição sobre esta questão eh, foi assumida de uma forma frontal e em intervenção na última Assembleia Municipal pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Parada de Todeia. Foi ele que na Assembleia Municipal levantou pela primeira vez as questões que são verdadeiramente importantes com a instalação desta unidade de resíduos em Baltar. Isto deve ser salientado porque foi uma intervenção de procura de um entendimento ou de um esclarecimento por parte do Sr. Presidente da Câmara, do Executivo, acerca das características, exemplos, portanto, tudo aquilo que tem a ver com aquilo que poderá eventualmente criar um desassossego ou perturbação nos espíritos e nas vidas das pessoas, nomeadamente as de Baltar. Nós colocámos três questões que considerávamos, quatro questões que considerávamos fundamentais. Tivemos uma resposta pouco esclarecedora, porque a uma das questões nós exigíamos um estudo de impacto ambiental que nos tranquilizasse e que demonstrasse que aquela solução era uma solução tecnicamente adequada. Mas, E, entretanto, o Presidente da Câmara já entretanto, o Sr. solicitou. Presidente da Câmara, na altura, não é que seja muito relevante, nessa altura recusou esse estudo de impacto ambiental. Posteriormente, possivelmente pela movimentação das populações, nomeadamente de Baltar, o Sr. Presidente da Câmara afirmou que concordava e ia pedir esse estudo de impacto ambiental. Da reunião de ontem, a que eu não estive presente, porque não fui convidado, nem se calhar teria que o ser, mas o que me informam é que, de facto, há um avanço em termos de um esclarecimento da situação com a criação de uma comissão de representantes da sociedade civil e dos poderes autárquicos que estão em causa, uma comissão de acompanhamento do processo. Nós pensamos que isso é um avanço, mas não altera o essencial. O essencial é preciso dizer às populações que tipo de instalação se vai ser colocada lá, quais são os estudos que radicam, que existem, e exemplos, porque é importante tirar da cabeça das pessoas o velho chavão, uma velha concepção, que era a concepção dos aterros sanitários. Como é sabido, os aterros sanitários, nomeadamente, e eu acompanhei muito a contestação a esses aterros sanitários, inicialmente em Lustosa, em Lousada e depois em Rio Mau, eram de facto soluções do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental. Mas estas unidades surgem precisamente Portanto, para substituir estas os unidades aterros. eu penso que tenho a certeza, ou tenho grandes certezas, que estas unidades, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de salvaguarda dos interesses das populações, poderão e deverão ser mais avançadas. Mas é às populações, porque ninguém gosta de ter um depósito de lixo perto de casa, é às populações que devem ser dadas respostas. Portanto, nós não alinhamos Então, num alarmismo, numa recusa absoluta. Para os outros sítios tudo bem, mas para o meu concelho não, para a minha freguesia nem pensar. Nós não alinhamos e não consideramos que isso seja uma posição muito séria, não é? Embora possa parecer que é na defesa dos interesses das populações, não parece ser muito séria, mas alinhamos sim e consideramos que é essencial que o Sr. Presidente da Câmara, e através da Ambi Sousa, dê respostas a estas interrogações e inquietações que por aí pairam. O Sr. Doutor considera que
teria sido útil e importante que o Sr. Presidente da Câmara tivesse ouvido a população local antes de decidir o que é que fosse Ou a antes relação a de este projeto. decidir, ou após decisão, ter essa decisão ser acompanhada pelos tal estudo de impacto ambiental e pela demonstração in loco, com outros exemplos, de que esta solução, de facto, não traz prejuízo direto às populações. Eu sou eu nasci numa terra que era Rio Tinto, em que tinha em frente, nasceu um grande aterro sanitário, onde hoje é a Lipor, e de facto sempre vivi com essa concepção de que aquilo era uma enormidade, e era-o. Hoje não é, hoje foi fechado o aterro, hoje é um jardim onde se pode deslocar. Portanto, eu diria que com essa concepção de que as coisas têm que ser bem explicadas e interpretadas até no seu prazo de execução e no prazo de funcionamento. O Sr. Presidente da Câmara até lançou um convite ontem para que as pessoas visitassem a Lipor, precisamente para perceberem como o funcionamento Eu não me compete defender a posição do Presidente da Câmara ou da força política que o sustenta. Recordei por acaso porque faz parte do meu trajeto pessoal, esta ideia da Lipor vista de Rio Tinto, de casa dos meus pais, e que de facto era uma monstruosidade e que hoje não é. Mas a questão também é anterior a esta, é que nem é um aterro sanitário de que nós provavelmente estamos a falar. Estamos a falar de uma coisa ou de uma instalação que poderia corresponder de forma moderna às necessidades das pessoas. E eu interrogo-me se no contexto europeu, em que estes temas também são tratados, se não haverá soluções tecnicamente adequadas e que não tenham merecido, provavelmente, uma tal grande oposição como parece existir com a instalação em Baltar. Doutor, o facto de ser constituída esta comissão de acompanhamento vai trazer, ou poderá trazer, mais transparência a este processo? Sim, eu acho que sim. Deve trazer transparência desde que os agentes políticos, e isto é importante aquilo que eu vou dizer, os agentes políticos em causa, junto à freguesia, Câmara Municipal, Executivo Municipal, eleitos municipais, assumam com seriedade que há necessidade de dar uma resposta tecnicamente adequada ao problema dos lixos. Não se trata de chutar os lixos para o quintal do vizinho. Trata-se de perceber que em 2021 o problema dos resíduos tem soluções, e nós conhecemos soluções que são mais adequadas, que são mais responsabilizantes para quem produz lixo, e individualmente falar das famílias, não é? Há soluções aí que estão em curso que são de recolha individual dos resíduos produzidos. Portanto, há que ter esta modernidade, este espírito aberto, esta visão não demagógica e não alarmista de que os problemas têm que ter uma solução. E, aliás, isto são resíduos muito específicos, não é? Que é de alimentos. Exatamente. De Agora, era importante, como nós tínhamos na tal intervenção, que nos dissessem qual é a unidade deste género onde existe, que funcionamento tem, para nós visualizarmos, para que todos pudessem visualizar esta solução. Eu dou outro exemplo, o problema das hectares. As hectares atualmente não têm nada a ver, não é? As modernas não têm nada a ver com a idade que nós tínhamos na passagem entre Paredes e Penafiel, não é? Portanto, eu também da minha casa também observo um hectare e sei do que estou a falar. Quer dizer, nós temos que compreender que há progresso que pode ter respostas adequadas à vida das pessoas. Adeus, vamos, não é, doutor? Vamos com otimismo, com exigência do esclarecimento. Isso acho que é fundamental. Mais do que dizer que se é contra ou a favor, nesta fase, eu acho que o que temos que exigir transparência e esclarecimento das situações. Muito obrigada. Cristiano Ribeiro, da CDU, a dar aqui também a sua opinião sobre a instalação desta, que tem sido tão polémica, unidade industrial de biorresíduos.